Olá a todos e todas, sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro vídeo do curso de Análise de Impacto Normativo em Saúde e Legística. Nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o último tema que nós tratamos, que são os insights comportamentais aplicados em políticas públicas, né? Alguns conhecem como nudges, que é uma expressão popular que ficou conhecida, que são os empurrõezinhos, né? Ou seja, algumas pequenas estratégias que são derivadas da psicologia comportamental, ou seja, basicamente dos estudos mais recentes de psicologia que mostram como nós tomamos decisões, como os seres humanos tomam decisões, para justamente trazer esses insights para a política pública, né, e como nós podemos aplicá-los. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma instituição que eu gosto muito, que é a ENAP, né, basicamente a Escola de Governo do Poder Executivo Federal, e eles têm desenvolvido uma série de ferramentas muito interessantes que eu sugiro que você conheça, né, para quem trabalha com regulação, vale a pena conhecer. Eu trouxe um exemplo aqui, que você pode acompanhar pelo site, que eles, de forma muito inteligente, denominaram de Simplesmente, né? Como nós vamos ver, isso aqui é um acrônimo, né? e trazem alguns exemplos de utilização desses insights comportamentais a políticas públicas, para que você vasculhe aqui o site da ENAP, conheça esse material, esse e outras iniciativas, para ajudar a exemplificar como que a gente pode utilizar esse conhecimento da psicologia comportamental, alguns chamam de economia comportamental, para políticas públicas. É uma ferramenta bem intuitiva, bem fácil de utilizar e vale a pena a gente conhecer. Eu mesmo, quando estou, enfim, às vezes trabalhando especialmente com leis, né, com projetos de lei, eu venho aqui dar uma consultada para ter algumas ideias, para pensar um pouco e utilizar no meu trabalho. Então você pode acompanhar aqui pelo site, né, o Simplesmente Ferramenta para Aplicação de Insights Comportamentais às Políticas Públicas. Foi uma ideia muito interessante, que são basicamente alguns cards, né, ou seja, alguns cartões que nós podemos consultar aqui com diversos insights. Depois você pode ver com calma um por um, mas eu trago aqui alguns só para destacar o potencial e o interesse dessa ferramenta. O que a ferramenta faz, como a gente pode acompanhar aqui? Ela basicamente traz 12 aspectos, 12 exemplos de insights comportamentais, e aqui eles são organizados a partir desse acrônimo Simplesmente, né? Cada um começa com uma letra. Então, simplificação, incentivos, mensageiro, priming, defeito priming, lembretes e compromissos, emoção, saliência, modelos mentais, ego, normas sociais, tendência pelo padrão e escassez. Então são 12, vamos dizer assim, perspectivas, 12 dimensões aqui dos insights comportamentais trazidos, aplicados a políticas públicas. É muito bacana. Nós podemos ver, e aqui a explicação da ENAP, que cada uma dessas letrinhas, ela corresponde a 4 cartões. Cada um desses insights, eles têm 4 cartões que eles trazem de exemplos para ajudar o gestor público a pensar em como escrever, como elaborar as suas normas. Cada letra vem acompanhada de 4 cartões em 4 cores diferentes. Então nós vamos ter um cartãozinho lá vermelho, que descreve o conceito, do que nós estamos falando quando falamos daquele insight comportamental. O cartão amarelo tem algumas reflexões possíveis sobre aquele conceito, uma explanação um pouquinho mais detalhada. O cartão azul traz um exemplo, alguma experiência, alguma situação específica da vida que possa ser aplicado aquele insight, e o cartão verde, alguns exemplos já concretos e específicos de soluções possíveis do poder público para o gestor público adotar e facilitar a vida, especialmente do cidadão, ou da empresa, ou do usuário do serviço público. Eu trouxe aqui um exemplo de para vocês conhecerem e verem o potencial da ferramenta. Então, quando a gente pega o primeiro exemplo aqui, simplificação, nós vimos no nosso material que simplificação, inclusive, é uma diretriz vinculante para o Poder Executivo Federal quando elabora suas normas jurídicas. Vale a pena lembrar do Decreto 9191 de 2017, que nós vimos no nosso material, que traz especialmente no seu anexo, essa diretriz, que se questiona, puxa, a nova regulação, a alteração da regulação vigente, ela vem para simplificar ou para criar mais, entre aspas, burocracia? Então, essa diretriz de simplificação, ela está na ordem do dia, seja no plano federal e também em estados e municípios. O que nós temos aqui no cartão de simplificação? Então, o cartão vermelho traz aqui um conceito. A administração pública costuma empregar procedimentos desnecessariamente burocráticos, que poderiam ser melhor adequados às necessidades e à forma de interação com os cidadãos. As pessoas possuem capacidade limitada de processamento de informações e atenção e tendem à procrastinação, ou seja, deixar para depois aquilo que precisa ser feito hoje. A simplificação de processos pode compensar, pelo menos parcialmente,
tais limitações naturais das pessoas e gerar melhores resultados para a sociedade. Esse insight é fantástico, né? Eu deixo também uma sugestão de leitura de um livro de um psicólogo comportamental, ganhou o prêmio Nobel, que é o Daniel Kahneman, né? Tem um livro maravilhoso que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e ele vai dizer, olha, uma tendência natural do ser humano é a procrastinação. Uma tendência, isso não é que a pessoa é preguiçosa ou tem algum problema, não, nós seres humanos somos assim, nós temos uma tendência a isso. Sabendo disso, sabendo que uma das tendências das pessoas naturalmente é essa, o que eu posso fazer para simplificar os procedimentos administrativos para que elas possam ter acesso aos bens e serviços públicos de uma maneira facilitada? Esse é o insight de simplificação. Aqui nós vamos ter um insight um pouco mais detalhado de contextos das vidas que nós podemos ter aplicação desse conhecimento. A complexidade para preencher o formulário pode ser uma barreira que impede muitas pessoas elegíveis a se beneficiar do serviço. Aí, um exemplo que nós falamos no dia a dia, é muito difícil conseguir encontrar informação nesse site, vou fazer o requerimento amanhã, e vai passando o tempo, eu não faço. Então, percebam que essa tendência natural de procrastinar, né, ela está diretamente relacionada à dificuldade de se fazer um requerimento, de se pedir um benefício, de acessar uma informação. E diante disso, o que nós podemos fazer? Veja que o cartão azul já traz aqui exemplos. A declaração de imposto de renda permite a importação de dados da declaração anterior e o pré-preenchimento dos pagamentos recebidos, reduzindo o tempo de preenchimento, a possibilidade de erros e o desgaste dos contribuintes para prestar contas à Receita. Aqui um exemplo tributário. É claro que na área da saúde a gente consegue imaginar diversos exemplos, né? Seja na área de vacinação, estou pensando em voz alta aqui, educação física, prontuário médico, uma série de situações da vida que a gente consegue já antecipar que simples fato de a gente já trazer as informações daquele paciente para dentro da política pública de uma forma mais fácil para ele, já vai facilitar o acesso ao serviço de saúde. E por fim, o último cartãozinho desse primeiro insight traz algumas aplicações possíveis. Reduzir procedimentos necessários, autopreenchimento de formulários, analisar a eventual presença de dificuldades necessárias para usuários, tornar a comunicação direta e mais intuitiva. Então, quando eu já desenho, por exemplo, uma portaria, quando eu estou escrevendo texto, uma instrução normativa, um outro ato normativo regulamentador, eu já penso nesse instante e falo, puxa, eu sei que as pessoas, elas naturalmente têm a tendência a procrastinar. Se a informação tiver de difícil acesso, elas não vão buscar. Se o requerimento, se o formulário destinado a pedir um benefício ou acesso a uma política pública foi muito complicado, as pessoas que precisam daquilo não vão fazer. Então, o que eu posso, já nesse momento, quando eu estou escrevendo a política pública, o modelo do formulário, as informações exigidas, o que eu posso fazer para simplificar? Esse é um exemplo singelo, mas que eu acho muito positivo aqui da ENAP, de trazer de uma forma muito facilitada, para além da literatura especializada que vocês tiveram acesso ao nosso material, às sugestões, de uma forma muito simplificada, como nós podemos pensar, aqui eles trazem 12 exemplos, 12 insights, aplicado a políticas públicas. Então, eu sugiro que você entre aqui no site, vou voltar ao site inicial, entre aqui no site da ENAP, na ferramenta Simplesmente, consulte os cartões, dê uma fuçada mesmo, uma procurada no site, para ver o quão rico é esse material e utilize no dia a dia, porque isso faz muita diferença. Às vezes uma mudança que pode parecer mais, como dizer, puxa, um formulário, uma área do site, a divulgação de uma informação, a previsão de um rol, já no próprio texto do regulamento, de todas as informações que a pessoa precisa apresentar para ter acesso a um benefício, parece uma coisa meio comezinha, mas isso faz toda a diferença para a pessoa que está lá na ponta, que precisa do serviço, que precisa acessar aquele bem público, acessar um serviço público de saúde, porque no dia a dia as pessoas não têm todas as informações, as pessoas tomam decisões enviesadas, as pessoas procrastinam porque isso é da natureza do ser humano. Compreendendo melhor, e a psicologia comportamental nos ajuda a isso, compreendendo melhor nossas motivações, nossas tendências, nós conseguimos desenhar melhor políticas públicas. Então esse é o convite que eu te faço. Conheça mais essa ferramenta, porque ela tem muita coisa interessante para nos ajudar no dia a dia, na gestão aqui das nossas normas jurídicas. Tá bom? Muito obrigado e espero que tenha sido de proveito para vocês. Um grande abraço.